Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, que bom estar em sua companhia em mais uma edição do programa Café com Leite, sempre trazendo grandes personalidades para conversar com a gente, mantendo você nesse período de pandemia sempre bem informado, é a função do nosso programa. Isso me deixa muito harmônico e muito próximo de você, e você próximo da gente, é claro, né? Então continue sempre ligado na programação da nossa TV e também ligados no programa Café com Leite. Hoje, mais uma vez, aqui no programa, Dr. Eric Pires Lisboa, ele é médico, é professor universitário, e vai conversar com a gente sobre a importância do uso de suplementos. Doutor Eric, bem-vindo à sua casa mais uma vez, é sempre uma honra conversar com o senhor aqui no nosso programa, que sempre nos enriquece, né, com suas informações. E agora sobre esse tema, suplementos, que é um assunto em voga, né, que hoje você chega nos ambientes de distribuição, você já enxerga aquele monte de suplemento na frente, uma forma indutora de consumo. Então eu queria que o senhor dissesse o que é suplemento. É suplemento de alimentação? O que é isso? Olá, Leite. Obrigadão. Muito obrigado aí. Mais uma vez aqui, conversar um pouco com os telespectadores sobre um assunto importante, a suplementação alimentar. O suplemento alimentar, ele, como o próprio nome está dizendo, ele vai suplementar alguma coisa que falta, que está em deficiência, ou que você precisa se alimentar e não consegue ingerir aquela necessidade basal para manter-se no equilíbrio do seu organismo. Os suplementos eles são muito importantes em algumas situações especiais, principalmente na recuperação, na convalescência de algumas doenças, e principalmente para pessoas que têm uma vida muito agitada, muito corrida, e normalmente não tem uma alimentação ou um hábito alimentar saudável. Então quer dizer que essas pessoas que são estressada no sentido bom da coisa, que corre muito, que está muito sufocada de muito trabalho, alimentação fora de hora e tudo mais, então tem essa sua importância, o consumo do suplemento. Exatamente. O suplemento, quando bem indicado pelo médico ou por um nutricionista, ele vai trazer benefícios para a saúde do paciente. Então, a suplementação, ela veio dessa necessidade. Há muitos anos que a medicina trabalha nesse contexto da alimentação e da suplementação alimentar nos pacientes. Porém, dados científicos começaram a surgir somente no final da década de 90, sobre os efeitos benéficos. Nos Estados Unidos já existia, desde a década de 70, essa pesquisa, mas eram pesquisas normalmente pesquisas internas, pesquisas de pequena monta, sobre o benefício da suplementação e da orientação nutricional em pacientes hospitalizados. E, diante disso, começou a se pensar, por que não fazer também naquelas pessoas que estão em nível ambulatorial, que estão nas suas casas e que, de repente, precisam de uma suplementação. Então, começaram a fazer pesquisas e acompanhamentos, observaram que existem benefícios para a suplementação alimentar de uma maneira orientada. É importante dizer isso para os telespectadores, porque muitas vezes as pessoas vão ali na farmácia, vão ali na loja de conveniência e vão comprar suplementos alimentares achando que aquilo dali vai lhe trazer algum benefício. Se aquilo dali não estiver bem, vamos dizer assim, prescrito ou muito bem orientado, você pode ter problemas com sua saúde. Muito bem. Quer dizer que
Pensei que eu tivesse essa liberdade de chegar lá e comprar. Lógico que tenho, porém Sim, não devo, né? Exatamente, Porém, exatamente. não devo. Seria na mesma linha da medicação. Não posso, Exato. não devo adquirir medicamentos sem uma prescrição médica, Exato, né? exato. Mas aí o suplemento, ou melhor, ele é prescrito por um profissional de saúde, por um nutricionista? Sim, o nutricionista ele pode prescrever, né, a suplementação alimentar. Os médicos também têm essa autorização para fazer essa prescrição dentro do contexto da terapia, do tratamento específico, né? A suplementação ela tem sido muito utilizada, como eu falei para você, nessas situações de doenças, né? Então, às vezes você tem um paciente cardiopata e que precisa fazer atividade física, porém ele não consegue se alimentar numa quantidade suficiente de proteína para que ele possa ter uma suplementação, ter uma carga adequada de aminoácidos. Então você pode fazer a suplementação, né, dessas proteínas com o suplemento alimentar. Muitas vezes o paciente tem deficiências de oligoelementos, ou seja, de pequenos eletrólitos. Então a gente também pode fazer, né, essa suplementação. E é importante que se diga que a suplementação alimentar ela vai dentro desse contexto, né? Tanto dos macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, como os oligoelementos, que são os eletrólitos, né, aminoácidos e alguns elementos quelados, né, que eles chamam de aminoácidos quelados, que a gente também pode utilizar dentro desse contexto. Doutor Eric, você falou que o próprio nome já diz, é suplemento. Me exclui, eu posso substituir assim pelo almoço, pelo café da manhã? Então, é outra coisa que muitas vezes as pessoas confundem essa situação. O suplemento, como o nome, como você falou, né, a intenção é suplementar e não substituir. Tá certo? Então, você até pode fazer isso desde que dentro de um contexto prescrito, né, orientado por um profissional da área de saúde, um nutricionista ou um médico que possa te indicar dessa maneira, tá certo? Mas no contexto, vamos dizer assim, dentro da população normal, a gente deve usá-lo como um suplemento, tá certo? Como um complemento da alimentação naquelas pessoas que têm alguma deficiência ou que não conseguem ingerir de maneira adequada alguns desses macronutrientes ou desses micronutrientes. Doutor Eric, esses suplementos vão me deixar másculo, aqueles menininhos que andam aí todo grossinho assim, são esses suplementos ou tem outro tipo de medicação? Muito bem, isso aí é uma coisa muito interessante. É porque isso chama muita atenção, né? As pessoas querem se achar bonitinho, grossinho, andar com os bracinhos assim, né? Ó. Exato, exato. Realmente, o suplemento, né, tem sido muito utilizado nas academias. A gente usa, né, a suplementação nutricional e até alguns nutracêuticos, né, que é diferente de suplementos, para performance. Né? Mas aí em atletas de alta performance a gente precisa utilizar, porque eles podem necessitar de até 6.000 calorias por dia. Isso aí é uma grande quantidade de comida que muitas vezes a pessoa não consegue comer isso em volume. Né? Então se usa a suplementação alimentar, principalmente suplementação de proteínas, certo? Então, a suplementação, no contexto da atividade física habitual, ela não é recomendada porque a nossa necessidade alimentar, se a gente consegue se alimentar bem, não é necessário. No entanto, naquelas pessoas que não conseguem se alimentar bem, né, e estão fazendo algum tipo de exercício físico, principalmente a musculação, o uso de suplementos, ele orientado, né, com a orientação nutricional ou com a orientação médica, ele pode trazer benefício de ganho de massa muscular, tá certo? Tanto na questão da massa, como também na performance, ou seja, diminuição de fadiga, tá certo? Melhora de desempenho, melhora da atividade física, menos lesões musculares, de modo que você pode se beneficiar. Mas claro que isso tem que estar sob orientação. Né? Sempre, né? Sempre. Tem vários estudos mostrando que nas academias a suplementação alimentar é feita principalmente por orientação ou de colegas que estão lá na musculação com ele, ou de profissionais da educação física. E muito pouco pelo médico ou pelo nutricionista.
Sim. Né? Então, é uma coisa que é importante que se diga, que a gente precisa, né? Primeiro, da orientação nutricional, né? De uma avaliação médica para que você faça essa suplementação. Porque se você faz uma sobrecarga de proteína, né, em excesso ou desnecessária ao seu corpo, essa proteína ela vai precisar ser eliminada. E a via de eliminação normalmente é pelo rim. E proteína em excesso no rim costuma provocar lesão renal e evoluir essa lesão a longo prazo para uma insuficiência renal. Né? Então, não adianta você estar fortão aqui e daqui a 10 anos você está na máquina de diálise. Tá certo. Dr. Eric Pires Lisboa, médico, professor universitário aqui no programa Café com Leite, falando sobre a importância do uso de suplementos alimentares. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas serão lembradas pós-pandemia porque elas acreditam no investimento. Inclusive, a rede de óticas Santa Isabel, com 56 anos de experiência no mercado óptico, a rede de ótica Santa Isabel vem sempre alinhando novos conhecimentos e utilizando tecnologia de ponta, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Vá até uma das nossas unidades e certifique-se da qualidade que somente a rede de ótica Santa Isabel pode te oferecer. São milhares de armações e lentes inovadoras para você e toda a sua família. As óticas Santa Isabel conta ainda com marcas nacionais e internacionais. E ainda com a super promoção da Varilux em dobro. Você encontra uma das nossas unidades em Juazeiro, Crato e Barbalha. Faça uma visita, tome um cafezinho e faça grandes negócios. Esperamos por você. No Cariri, você já sabe, ótica tem nome Santa Isabel, tradição desde 1964. Quero aqui mandar um abraço a todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel. Doutor Eric, então nesse caso, só fazendo uma rápida retrospectiva no aspecto de quem deve usar esse suplemento. Ou orientação médica, né, adiante de um tratamento, Exato. Mas aí o senhor tocou num assunto que me chamou a atenção, que é a educação física, a prática do exercício físico. Isso. Necessariamente eu preciso tomar também esse suplemento ou não? Não, assim, normalmente se você tem um estado de nutrição normal, que a gente chama de eutrofia, você utilizar o suplemento não vai lhe trazer maiores benefícios do que se você não tomar. Né? Isso alguns estudos também têm mostrado. Né? Que se você faz a suplementação em pessoas sadias e que têm um hábito alimentar normal, essa suplementação ela praticamente não vai se transformar em benefício no treinamento a longo prazo. Né? Então, o que se recomenda é, se vai suplementar, saber para quem vai suplementar, por que vai suplementar, né? E qual o benefício dessa suplementação. E até quando, né? E até não pode quando? Ser eternamente. Claro. Até porque sobrecarga, como eu falei anteriormente, essa sobrecarga vai trazer efeitos deletérios a longo prazo. Né? Que eu quero saber daqui a pouquinho sobre esses efeitos, viu? Exato. Algumas pessoas falam que isso daí não está bem documentado e tal, mas a gente sabe que o excesso de proteína ela é maléfica, né, para o nosso corpo, para o nosso rim. Já dizia minha mãe, tudo é excesso. É verdade. Doutor, pessoas, digamos assim, com comorbidade, não, o excesso, provoca comorbidade? Sim. Né? Sim, porque se o excesso da alimentação provoca, consequentemente o suplemento é presumível. Exatamente. E o grande problema, Leite, nessa questão do excesso, né, é que muitos suplementos que hoje estão, né, nas prateleiras, eles não são considerados suplementos, mas sim nutracêuticos ou fitoterápicos, que é uma coisa totalmente diferente, tá certo? Embora as pessoas digam assim, não, mas isso é um produto natural, isso é uma coisa que dá para se fazer numa boa e tal, a gente não deve estar usando de maneira inadequada. Existem muitos suplementos que têm nas suas composições substâncias fitoterápicas, né? Que ajudam a perda de peso, a aumentar a atividade metabólica do organismo. E isso em excesso também pode trazer prejuízos, tá certo? Pode trazer prejuízo
hepáticos, né? Você pode ter problemas no fígado, problemas renais, como a gente falou, problemas nos rins, certo? E a longo prazo você pode ter doenças crônicas que vão se tornar, né, morbidades com alto risco de mortalidade, com muita mortalidade. Muito bem. Idade. Nós temos idade para tomar o suplemento, não? Não. A gente sabe que a gente suplementa desde a infância, né? As crianças, quando desmamam, normalmente vão para um leite artificial, que já é uma suplementação, né? Então, você não tem uma idade específica, tá certo? Crianças que precisam suplementar vitaminas, então você vai colocar isso. O adulto, da mesma forma, né? Um fato interessante nessa questão de suplementação bem atual, Leite, é a questão do uso da vitamina D, né? Muita gente tem utilizado vitamina D, vitamina C, né? Para se proteger, né? Usar zinco para a história da imunidade, do Covid, essa coisa toda. E muitas vezes não tem uma noção de como está utilizando e da quantidade e do tempo, como você falou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas vitaminas, elas formam um depósito, ou seja, elas ficam estocadas no nosso organismo e elas, em excesso, podem trazer problemas sérios para a nossa saúde, tá certo? Muito bem. Estou conversando aqui com o médico e professor universitário, Dr. Eric Pires Lisboa, e o nosso tema de hoje é a importância do uso de suplementos alimentares. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas serão lembradas pós-pandemia porque elas acreditam no investimento. Inclusive, a Água Mineral São Geraldo. A Água Mineral São Geraldo tem sempre como principal objetivo trazer mais qualidade de vida e bem-estar para os seus clientes. Por isso, são realizadas diariamente análises microbiológicas e físico-químicas da água mineral São Geraldo, extraída diretamente da fonte. Além disso, são feitas análises específicas em nossas embalagens e equipamentos, bem como na qualidade, na higiene e na segurança. Tudo é feito com muito carinho para que a água mineral São Geraldo chegue à sua casa ou na sua empresa com a mesma qualidade da fonte. Com essa mesma água é preparado o cafezinho aqui para os nossos convidados, que servimos com muito carinho. E é o que você deve ter na sua residência ou na sua empresa. A melhor é a água mineral São Geraldo. Portanto, beba saúde, beba água mineral São Geraldo. Grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Doutor Érico, por falar em água, é um suplemento, né? É um alimento, né? Um alimento, É né? verdade. Vamos Hidratação. Hidratação, né? É verdade. Então vamos tomar uma água mineral Bora São lá. Geraldo aí, ó. Especial aqui, só para nós. É o melhor do Brasil. Oi. Cafezinho também preparado com a mineral São Geraldo. Especial. O senhor já é de casa, por favor. Muito obrigado, Leite. Se sirva aí do melhor café do Brasil. Café sem nome, viu? Ainda está sem nome, Tá né? sem Já nome, tá? é. Quer Café do conhecer leite, um né? pouco... exatamente. Quer saber mais sobre a importância do uso de suplementos alimentares? É só continuar com a gente, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome, Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeças futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. O
Laboratório LAMIC é referência em análises clínicas, destacando-se em tecnologia e excelência na realização de exames laboratoriais. São 13 unidades de coleta espalhadas pela região do Cariri, oferecendo uma ampla estrutura especializada, com equipamentos modernos e investimento constante em desenvolvimento humano e tecnológico que garantem aos seus clientes maior rapidez e credibilidade. E para maior praticidade, você escolhe como quer receber o resultado do seu exame, em nossos guichês ou online. Laboratório LAMIC. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pane Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha, que eu como de manhã, e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral, que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pane Bom Pão Nosso na minha casa. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje o programa está show. A importância do uso de suplementos naturais para evitar que você o faça sem a orientação de um profissional que possa lhe indicar ou determinar ou sugerir ou prescrever aquilo que lhe é cabível. Então, hoje o programa está show. E o nosso convidado é o médico e professor universitário Dr. Eric Pires Lisboa, ele que já é parceiro fiel do programa Café com Leite. Eu tenho muito orgulho quando ele aqui vem para conversar com a gente, que nos proporciona geralmente uma aula sobre o tema de muita importância, muita significância. Portanto, continue nos assistindo. E para você que ligou a TV agora, esse é o nosso tema. Continue ligado aqui no programa Café com Leite. Quer conhecer um pouco sobre certificação digital? Ligue para minha amiga Doris. Alô, Doris, deixe o telefone ligado, viu? O celular, o fixo, 3312-5500. Só você ligar e agendar
ela está trabalhando aí home office, né? Você liga e agenda e faz o seu certificado A3, A1, SCPF, SNPJ. E eu garanto a você, pode procurar no outro lugar e depois você procura a Dores. É o melhor preço do mercado, viu? Isso eu te garanto. E tem a assinatura da Leite Contabilidade. Leite Certificação Digital, o melhor do Cariri. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas serão lembradas pós-pandemia porque elas acreditam no investimento. Inclusive, a Pão é Bom Pão Nosso. Para equilibrar bem a sua dieta, escolha os deliciosos pães integrais da marca Pão é Bom Pão Nosso. Eles levam um sabor incomparável em cada fatia. Além disso, a Pão é Bom Pão Nosso oferece aos seus consumidores produtos riquíssimos em valores nutricionais. E claro, sempre com uma grande variedade em produtos como o pão de leite, o pão de forma, o pão árabe, a deliciosa bisnaguinha, o pão integral light, o pão 100% integral e muito mais. O que você está esperando para se deliciar dos nossos produtos? Deixe seus lanches ainda mais especiais, junte-se à família, chame a turma, prepare deliciosos sanduíches com os nossos pães. A receita pode até ser sua, mas os pães é da Pão é Bom Pão Nosso. Eu falei, Pão é Bom Pão Nosso, qualidade que a sua família merece. Grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom Pão Nosso. Doutor Eric, essa questão da idade eu achei muito interessante, a partir de quando se tomar, porque me chamou a atenção a questão do idoso. Né? O idoso, nós temos um número de idosos muito grande, né, a nível país, e já é comum os idosos tomarem medicamentos com frequência. Primeiro, ele deve tomar. Segundo, não conflita com alguns medicamentos. Terceiro, essa medicação, esse suplemento deve ser sempre orientado pelo profissional que o acompanha? Perfeito. Ótimas perguntas, Leite. A suplementação no idoso, ela tem sido cada vez mais utilizada, né, no âmbito da saúde, porque você tem benefícios quando você faz a suplementação do paciente idoso. Boa parte dos pacientes idosos tem um problema, né, um problema nutricional, um problema clínico chamado de sarcopenia, ou seja, ele não tem uma massa muscular suficiente, né, e essa massa muscular suficiente, ainda por cima, ela é disfuncional, ou seja, ela não tem força, ela não dá equilíbrio adequado para o paciente. Muitas vezes, você precisa, né, suplementar a dieta desses pacientes idosos com proteínas. E aí, nesses casos, a prescrição, né, de suplemento proteico para esses pacientes traz benefício a longo prazo, traz benefício no tratamento do paciente e otimiza esse paciente para que ele possa fazer mais atividade física de modo mais regular e com um desempenho melhor. Então, a suplementação no idoso cada vez mais vem sendo utilizada nesse contexto de sarcopenia, como também no contexto de reposição vitamínica. Né? Boa parte dos idosos perde o paladar. A gente vai perdendo o paladar ao longo da vida. Então, os idosos, quando chegam, né, a uma determinada idade, normalmente acima dos 65 anos de idade, ele começa a ter uma perda mais moderada desse paladar e passa a comer menos, tá certo? Então, muitas vezes eles têm deficiências vitamínicas e precisam repor. Dentro dessas deficiências vitamínicas, a vitamina D, né, é a que tem mais impacto nesse aspecto da atividade física, né, do desempenho físico do paciente. Mas, além disso, existem, né, outras deficiências, tá certo? Como a deficiência de complexos B, de vitamina A, tá certo? Então, a reposição, né, adequada traz benefício para esses pacientes a longo prazo. Então, todo paciente idoso deve ser avaliado do ponto de vista nutricional, certo? Porque, encontrando alguma deficiência, você pode trazer benefício para ele. Além disso, ao longo do tempo, a nossa pele, que produz a vitamina D em contato com o sol, ela vai ficando mais adelgaçada, ou seja, mais fina, e, consequentemente, ela também produz menos vitamina D. Então, a maioria dos pacientes, né, idosos devem tomar, né, fazer uma reposição de vitamina D, claro que sob supervisão, né, profissional, porque o excesso da vitamina D pode trazer problemas
Se em excesso, pode trazer problemas renais severos e graves. Certo. Aí, sempre, como o senhor disse, acompanhado pelo profissional. Porque afeta, por exemplo, em outras medicações? Outra boa pergunta, voltando então. A suplementação alimentar normalmente não tem impacto sobre a absorção, distribuição ou o efeito, né, a farmacodinâmica desses medicamentos. Porém, alguns medicamentos eles devem ser consumidos antes, né, em jejum, com o estômago vazio, ou após refeições com a alimentação, para que tenha um melhor benefício. Então, alguns medicamentos podem interferir, né, se o paciente não informar para o nutricionista ou para o médico qual é a medicação que ele está fazendo uso, para que ele possa adequar aquelas tomadas com a refeição ou com o dia a dia do paciente. Então, a suplementação ela vai interferir pouco se ela estiver sob orientação e a gente souber o que é que tem lá dentro, né? Certo. Porque boa parte de produtos ditos de suplementos alimentares, na realidade, são fitoterápicos. Tem substâncias fitoterápicas que podem interferir, sim, no metabolismo, né, de medicamentos e podem interferir também nos efeitos adversos desses medicamentos, tornando eles potencialmente perigosos. Certo. Já que o senhor falou em fitoterápico, ele tem influência com os rins, aquilo que o senhor falou, ou seja, a tomada em excesso, ou sem uma orientação, sem um acompanhamento, ele pode criar dano ao rim? No rim pode acontecer como eu falei para você, pode haver uma interferência e algumas medicações ter como efeito adverso a lesão renal. Mas os fitoterápicos, eles promovem principalmente lesões hepáticas, tá certo? Lesões hepáticas e neurológicas, que muitas vezes podem ser, né, irreversíveis, tá certo? Um exemplo disso daí é o Tribulus, que muitas vezes as pessoas utilizam, né, para emagrecimento e não sabem que aquilo ali, em uma dose excessiva, pode ser hepatotóxica, tá certo? Outra coisa é aquela maca peruana que o pessoal utiliza também, né, nesse efeito de termogênico, também pode provocar. A própria canela, a cafeína, em excesso, pode aumentar os níveis de pressão arterial e levar a dano vascular cerebral, dano cardíaco, tá certo? Dano renal. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for pensar na suplementação e qual o objetivo que você está propondo para aquela suplementação. Fazer isso de modo aleatório não é interessante. Esse que o senhor citou, a canela, o Tribulus, Isso. Tribulus, a maca, Isso. são considerados suplementos? Não, Não. Eles são fitoterápicos. Fitoterápicos, Inclusive, a maca peruana ela não é autorizada no Brasil, nem o Tribulus, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você está comprando suplementos, importado é bom, é de qualidade, não é tanto assim. Né? A gente tem que ter muito cuidado para evitar, de repente, usar um suplemento com algum fitoterápico ou com alguma dessas substâncias que podem trazer depois efeitos deletérios. Que não é agora, né? Que não é agora, exatamente. Então, doutor, eu fiz essa pergunta na questão do Tribulus, né? Tribulus, a maca e a canela que o senhor citou, para que o meu telespectador possa saber distinguir. Como é que eu vou saber distinguir o que é suplemento, o que é fitoterápico, o que é medicamento? Eu acho que isso é muito importante, né? Exatamente. Isso aí é uma coisa que... Como eu vou saber isso? Como eu vou fazer essa distinção? Lendo a bula, o rótulo, não sei? Isso. É muito importante que as pessoas, quando forem comprar qualquer tipo, né, de produto, que vejam as informações, que vejam os ingredientes, tá certo? E que percebam se aquilo dali pode ser utilizado ou não, né? A gente tem que ter muita atenção em relação a isso, porque às vezes as pessoas compram como um produto natural e usam como se fosse um produto natural, quando na realidade ali tem um fitoterápico que, mesmo sendo natural, ele tem um efeito deletério, né? Ele pode provocar um problema, tá certo? Então, você tem que sempre observar, tá certo? E sempre ver. Se tiver alguma substância, né, da qual não foi dita pelo profissional ali, ou por alguém que indicou, você tem que ir atrás de saber se pode utilizar aquilo ali ou não, né? Outra coisa é saber a quantidade do que tem ali dentro,
né? Muitas vezes está lá o suplemento alimentar. E quando você vai olhar, está lá 30% do IDR, das necessidades calóricas diárias. Então, isso aí não vai suplementar tanto se você já não come bem. Entendeu? Vai continuar faltando alguma coisa. E o equilíbrio dessas fórmulas. O ideal é que essas fórmulas sejam personalizadas. Né? Porque cada um tem, por exemplo, um tem uma deficiência de selênio, outro tem deficiência de zinco. Um pode ter uma deficiência de vitamina D, mas está nutricionalmente bem com a vitamina A. Então, você não pode fazer fórmula de bolo para todo mundo. Tá Daí certo? a importância de ter um profissional, né? Profissional. Muito bem. Dr. Eric Pires Lisboa, aqui no programa Café com Leite. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas serão lembradas pós-pandemia porque elas acreditam no investimento. Inclusive, a Santa Cecília Vidros Temperados. Alô, vidraceiro, tudo o que você precisa para atender bem o seu cliente, você vai encontrar na Santa Cecília Vidros Temperados, que tem tudo para te oferecer. Lá você encontra vidros serigrafados, box para banheiro, bancadas de vidros, vidros temperados de 6, 8, 10 e até de 12 milímetros. Portanto, ao construir ou reformar, exija vidros com a marca Santa Cecília. Com os produtos da marca Santa Cecília, seu ambiente fica mais elegante, mais harmônico, mais seguro acima de tudo. Afinal, são 40 anos no mercado vidraceiro vendendo produtos de altíssima qualidade, sempre com foco no mercado atacadista. E a única certificada no Cariri cearense. Via de ligação número 5 no Distrito Industrial do Cariri é o endereço certo da Santa Cecília Vidros Temperados. Um grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Doutor Eric, voltando para o idoso, uma coisa me chamou a atenção. É a questão do... O senhor falou que a pele, consequentemente, em virtude do tempo, da idade, ela vai perdendo o efeito de absorver a vitamina D, né? Exato, de produzir. De produzir, desculpa. Na questão da parte óssea, que vai ficando de qualquer forma, digamos, vai se destruindo, né? Natural. Sim. Tem algum suplemento, ele tem repercussão, tem influência na questão óssea? Sim. A falta da vitamina D, a deficiência da vitamina D, ela vai impactar especialmente o osso. Sim, né? isso é. A vitamina D é a vitamina que promove a absorção de cálcio, tá certo? Tanto em nível intestinal, como também diminui a excreção desse cálcio em nível renal. Então, a gente tem que ter uma certa quantidade de vitamina D no nosso organismo que seja suficiente para manter a nossa massa óssea, tá certo? O idoso, como você falou, né, e que a gente havia comentado, realmente o afinamento da pele vai diminuir na produção de vitamina D e você precisa repor essa vitamina D em algum momento da vida. A gente sabe que a nossa exposição solar, para que ela seja suficiente, ela também impacta muito fortemente no risco de câncer de pele, principalmente na nossa região, onde a incidência de raios ultravioleta é muito alta. Então, a recomendação, né, tanto da Sociedade Brasileira de Dermatologia, como as outras sociedades, da endócrina, de clínica, é que você faça a reposição da vitamina D por via oral mesmo, fazendo suplementação com a própria vitamina D, ou então a suplementação com as associações com cálcio. O cálcio também é outra fonte, né, de microelemento importante para a saúde do nosso organismo, principalmente óssea, muscular, tá certo? Porque o cálcio ele atua, como que a gente chama de segundo mensageiro, ou de cofatores, de várias, né, reações enzimáticas na nossa célula, de vários tecidos do nosso corpo. Então, o cálcio ele tem que estar em equilíbrio, tá certo? Para que a gente possa ter também esse equilíbrio funcional tecidual. Então, no osso, né, além dele ser né, a estrutura, vamos dizer assim, esquelética, né, a estrutura do nosso osso, tanto na fixação, ele também tem ações em nível celular, né, que vai favorecer essa questão da absorção, como também da atividade muscular. Então, o cálcio ele deve sempre ser suplementado se o paciente não consegue, se a pessoa não consegue ingerir as necessidades de cálcio. E essa necessidade de cálcio, ela é, né, um pouco menor na criança,
em torno de 600 a 800 miligramas por dia, passa a 1 grama e 200 na fase adulta, e em torno de 1 grama, né, aliás, de 1 grama, 1000 miligramas no idoso. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue, né, consumir alimentos que sejam ricos em cálcio e faça aquela suplementação. Se você orientar o paciente a fazer isso com a alimentação, você consegue muito facilmente, né? Só para você ter ideia, 200 ml de leite já tem ali quase 400 miligramas de cálcio. Então, 2 copos de leite praticamente lhe dá as necessidades de cálcio por dia. Mas tem gente que tem intolerância ao leite, ou que tem alergia ao leite. Então, a gente tem que suplementar, né? A gente tem outras fontes de cálcio, como os vegetais de folhas verdes, né? A gente tem as carnes também que podem ser utilizadas, e você também tem um suplemento, né? Você pode pegar e prescrever o suplemento de cálcio com a vitamina D para ajudar a essa situação de preferência de em último caso, né? É claro, sempre a prescrição, ela deve ser excepcional, né? O ideal é que você consiga fornecer a alimentação por via oral no alimento daquele indivíduo. Quando ele não consegue, ou quando ele tem dificuldade, ou quando tem distúrbios de absorção, então você vai e suplementa com a medicação ou com o suplemento alimentar. A prática do exercício físico também me dá alguma substância que eu possa evitar o suplemento? A atividade física, ela aumenta a sua taxa metabólica, né? Consequentemente, você vai precisar de mais alimento. E caso você não consiga ingerir, né, então você precisa realmente também suplementar. O grande problema, Leite, é o seguinte: o quanto você vai ingerir, né, e para o que você vai fazer. O cara é sedentário e de repente diz assim, rapaz, eu quero me tornar um maratonista em 2 anos. Então ele vai precisar de treinamento físico vigoroso, tá certo? Regular, até atingir aquela meta que ele quer, que ele estipulou para 2 anos, tá certo? Então, ao longo do tempo, ele vai precisar fazer suplementação sim, porque quando você faz mais do que 1 hora de atividade física aeróbica, você vai gastar muito carboidrato. Então, e esse carboidrato, né, que é o açúcar, ele vai ser mobilizado dos estoques do seu corpo. E o principal estoque é o glicogênio. E o glicogênio ele fica no fígado e no músculo. Consequentemente, o primeiro que se acaba é o músculo, porque ele está sendo utilizado. E daí começa a mobilizar o glicogênio hepático. A gente tem uma reserva de cerca de 1 hora de glicogênio muscular. Então, passou de 1 hora de atividade física, você precisa repor glicose para recompor esse glicogênio muscular. Porque senão você vai começar a ter fadiga, vai ter cãibra, tá certo? Vai ter aquela acidose lática, que não é interessante para que você, no dia seguinte, volte a praticar atividade física, né, com muita dor. Então, o ideal é que você suplemente, faça essa reposição de carboidrato, para que você tenha um benefício depois, no dia seguinte, né, a curto prazo, para que você tenha menos lesão, você tenha menos fadiga. E dentro desse contexto da prática do exercício físico, da perca da fadiga, do excesso, né, da prática do exercício físico, pós o exercício, eu posso me alimentar normalmente, ou seja, porque tem gente que corre 1 hora, chega em casa e come tudo que vê pela frente, parece que o mundo vai se acabar. Isso às vezes é um efeito de defesa do próprio organismo, né? O ideal é que a gente reponha a quantidade adequada, né? Não é raro o cara, de repente, correr, né? De repente, correu 10 quilômetros, né? Mas o cara chegou lá e comeu quase 1 quilo de macarrão, né? Então, assim, ele está repondo e ainda está estocando a mais. Então, o que sobrar daquilo dali vai para o tecido adiposo, ou seja, vai se tornar gordurinha. Então, é importante que o indivíduo ele esteja orientado em relação a esse consumo e à quantidade, tá certo? Porque você vai precisar, sim, de carboidrato que tenham a rápida absorção, né, após o exercício aeróbico de longa performance, por exemplo, uma maratona. A pessoa precisa comer realmente uma quantidade bastante razoável de carboidrato, tanto para repor o glicogênio, como também manter a glicemia dele, né, nesse pós-treino a longo prazo, 6, 8 horas depois,
se você não come a quantidade adequada, esse glicogênio vai acabar novamente e o paciente pode entrar em hipoglicemia. Inclusive, pacientes diabéticos que tomam insulina, né, e que praticam atividades físicas de alta performance, como maratonistas, tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Porque já teve relatos de atletas, né, diabéticos que acabaram falecendo de hipoglicemia durante a madrugada após o término de uma maratona ou de algum tipo de exercício. Então, tem que estar muito focado e muito bem orientado para que evite essa situação, né, da hipoglicemia no pós-treino, a hipoglicemia tardia. Muito bem. O convidado de hoje é o médico, professor universitário, Dr. Eric Pires Lisboa, brilhantando o nosso programa, falando sobre a importância do uso de suplementos alimentares. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas serão lembradas pós-pandemia porque elas acreditam no investimento. Inclusive, a rede de farmácia Gentil. Agora vamos falar da melhor rede de farmácias da região do Cariri, Farmácia Gentil. Para você que quer economizar de verdade, procure uma das unidades das Farmácias Gentil e certifique-se do que estou anunciando. Venha conferir as promoções exclusivas em produtos de higienização pessoal, todos os tipos de medicamentos, suplementos, leites, equipamentos hospitalares e muito mais. Além disso, todas as unidades das Farmácias Gentil oferecem gratuitamente aos seus clientes atendimento farmacêutico, aplicação de injetáveis, orientação da utilização de medicamentos e muito mais. Não deixe se enganar, a Farmácia Gentil há mais de 40 anos, firme na missão de cuidar da saúde do povo do Cariri. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde. Grande abraço a todos que fazem a rede de Farmácia Gentil. Lembrando que todas as segundas-feiras os preços de suplementos são promocionais. Portanto, deixe para adquirir seus suplementos na rede de Farmácia Gentil nas segundas-feiras. Tem uns descontos especiais. Visite já. Doutor Eric, vamos tomar mais uma água? Bora. Vamos tomar mais. Vamos nos alimentar, né? É verdade. Vamos nos hidratar, né? Vamos nos hidratar. Água mineral São Geraldo. E também, é claro, um cafezinho sem nome aqui para o meu convidado, doutor Eric. Vamos nos deliciar aqui desse cafezinho. Claro. Sempre muito bom ter a companhia de um grande profissional aqui no nosso programa para debater, conversar, bater um papo descontraído e levar informações para você. Quer conhecer um pouco mais? Continue com a gente, nosso intervalo é rapidinho. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pane é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha, que eu como de manhã, e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral, que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pane é Bom Pão Nosso na minha casa. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações
vidrações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço: Via de Ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511-4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel. Tradição desde 1964. O laboratório LAMIC é referência em análises clínicas, destacando-se em tecnologia e excelência na realização de exames laboratoriais. São 13 unidades de coleta espalhadas pela região do Cariri, oferecendo uma ampla estrutura especializada, com equipamentos modernos e investimento constante em desenvolvimento humano e tecnológico que garantem aos seus clientes maior rapidez e credibilidade. E para maior praticidade, você escolhe como quer receber o resultado do seu exame, em nossos guichês ou online. Laboratório LAMIC. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o médico e professor universitário Dr. Eric Pires Lisboa. E o tema de hoje, a importância do uso de suplementos alimentares. E é muito bom estar em sua companhia. Para você que ligou a TV agora, é o programa Café com Leite, sempre trazendo novidades para você. Inclusive esta, o Café com Leite em Revista. A 4ª edição, lançada recentemente e feita com muito amor, especialmente para você. É grátis, passe na Rua Delmiro Gouveia 163 e pega o seu exemplar. E você que nos assiste através das nossas redes sociais ou do canal fechado da BrisaNet, mande uma mensagem para a nossa produção e nós enviamos para você gratuitamente. É feita com muito carinho, tem muitas matérias importantes aqui, inclusive de saúde. Muito obrigado pela sua companhia e mande sim a mensagem para a nossa produção. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas serão lembradas pós-pandemia porque elas acreditam no investimento. Inclusive, a rede de laboratórios LAMIC. O laboratório LAMIC realiza a coleta de exames toxicológicos para motoristas que desejam tirar ou renovar a habilitação nas categorias C, D e E. O exame é bastante simples, não exige preparação e é um procedimento indolor. Nele podemos detectar o uso de drogas nos últimos 3 meses que antecede a coleta, lembrando que esse exame é exigido por lei e deve ser realizado a cada 2 anos. No Laboratório LAMIC, realizamos coleta individual e de grupos empresariais. Agende já a sua coleta através do nosso canal do atendimento ao cliente
através do número 3511-5203 ou ainda no site laboratoriolamic.com.br. E vem aí uma grande novidade do grupo Lamic. Lamic Vacinas, você não perde por esperar. Grande abraço a todos que fazem o laboratório Lamic. Doutor Eric, o senhor começou a falar aí nos pacientes diabéticos, isso me chamou a atenção na questão do uso desses suplementos por pessoas com comorbidade. Se o cidadão já é cheinho, né, digamos assim, mais fofinho, deve tomar suplemento? Em algumas situações sim, Leite. A gente sabe que o obeso também é um estado de desnutrição, certo? Exatamente porque ele não tem o equilíbrio, ele não consegue ingerir de modo equilibrado tanto a quantidade de caloria quanto as necessidades dos macronutrientes. Então, não é raro você encontrar alguns pacientes acima do peso, principalmente o obeso, com algumas deficiências, principalmente deficiências vitamínicas, tá certo? Então, esses pacientes às vezes precisam fazer suplementação, né, ajuste e correção de alimentação para que eles possam ter um benefício, vamos dizer assim, na questão da atividade física. Tá? Então, o paciente obeso normalmente tem alguma deficiência e precisa ser suplementado, sim. O suplemento causa algum efeito colateral, doutor? Como a gente tinha falado lá no início, né, o excesso pode provocar, sim, efeitos colaterais desagradáveis. Né? Por exemplo, o consumo excessivo de proteína pode provocar a litose, né, aquele mau hálito, aquele hálito um pouco mais forte por conta do consumo da carne. Né? Então vai dar aquele gosto, aquele hálito parecido com a carne já, não diria apodrecida, mas já passada. Né? Também você pode ter, na suplementação, por exemplo, de ômega 3, muitas vezes o pessoal consome uma quantidade excessiva de ômega 3 e o efeito colateral disso é uma sudorese com o cheiro do peixe. Né? Então isso aí também às vezes é desagradável. Alguns suplementos também podem provocar flatulências ou diarreias. Né? Então existe sim alguns efeitos colaterais que podem ser desagradáveis para essas pessoas. Mas é importante também dizer que o uso adequado, como eu falei, né, se você tem uma prescrição, né, de um profissional de saúde com a dose adequada, raramente você vai ter esses efeitos colaterais de modo significativo. Mas, normalmente, quando o paciente exagera ou usa, né, isso daí de forma aleatória, eventualmente pode acontecer sim. Doutor Eric, para que seja prescrito um suplemento natural, presume-se que o médico ou o profissional de nutrição precisa ter conhecimento básico do organismo do paciente, né? Então, eu lhe pergunto, é necessário fazer alguns exames para demonstrar esses resultados? Ou eu estou praticando exercício e vim aqui, eu quero tomar um suplemento, o que é que o senhor acha? É natural assim? Na realidade, quando você faz uma avaliação nutricional, realmente se solicita, né, alguns exames para avaliar, né, glicemia, colesterol, triglicerídeos, ver o perfil lipídico desses indivíduos, dosa-se creatinina para avaliar se a função renal desses indivíduos. Pode ser solicitado alguns elementos, algumas vitaminas para se dosar, para você ver se tem alguma deficiência ou está tudo ok. Quando o paciente está, né, equilibradamente, clinicamente e laboratorialmente estabilizado, então você pode apenas fazer uma suplementação daquela necessidade calórica que o paciente precisa com os ajustes, né, de macro e microelementos. Porém, se o indivíduo tem alguma deficiência, essa deficiência ela deve ser corrigida, né, antes que ele comece a praticar algum tipo de exercício mais extenuante, tá certo? Ou passe a fazer algumas atividades que foram recomendadas, né, como objetivo de recuperação do corpo. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa situação e eventualmente sim deve ser feita alguns exames, deve ser coletado alguns exames para avaliar essa questão nutricional. Daí a importância de sempre que formos ingerir, né, algum suplemento, medicamento, sim, ou suplemento ou o que seja, sim, eu não vá só lá no Google não, né? E consultar, sim, sempre um profissional, né, sim, doutor? Sim, o ideal é que realmente você vá
né, pelo menos orientado por algum profissional de saúde, porque você vai ter mais benefícios, né? E realmente, assim como a medicação que você falou no início, a suplementação de maneira inadequada pode trazer prejuízo para o organismo, né? Como a gente também já comentou. E algumas pessoas que têm comorbidades, essas sim, tem que ter muito mais cuidado, né, com essa questão da suplementação, pelo risco de que elas possam ter, né? Então, paciente que é renal crônico, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm alguma deficiência enzimática, ela deve ser acompanhada tanto pelo nutricionista quanto pelo médico assistente dela. Doutor Eric, o senhor falou no início, no primeiro bloco, a questão de são proteínas, né? Suplementos são proteínas. Existem tipos diferentes de proteínas. Sim. Existem tipos, ou seja, para cada pessoa, para cada necessidade. Sim. Quais são os tipos de suplementos? Os suplementos, normalmente, eles vão repor, como a gente falou no início, os macronutrientes. Então, você pode ter suplementos para reposição de carboidrato, né? Então, você vai ter alguns isotônicos, você pode ter repositores de glicose com barras de glicose ou sachê caramelado, alguma coisa desse tipo, para que você faça essa reposição de modo mais imediato, né? Para recuperar, por exemplo, no exercício extenuante, como a gente falou, repor aquela glicose. Você tem maltodestrina, você tem várias substâncias que podem, né, te ajudar ali. Você também tem a reposição com lipídios, né, com alguns lipídios e com alguns tipos de proteínas. Os lipídios, que são as gorduras, né, normalmente elas vêm processadas, né, ou em barras, né, no próprio pó. Eles colocam, né, disso daí. As proteínas, aliás, os lipídios, eles compõem principalmente de ácidos graxos, né, de ácidos graxos poliinsaturado, que tem um benefício na questão do perfil metabólico, do perfil do colesterol e do triglicerídeo, né? Já as proteínas, elas também podem ser utilizadas, né, tanto processadas, como as hidrolisadas, né, como também elas podem ser utilizadas como suplementos e aminoácidos, que vão né, ser, vamos dizer assim, cofatores ou produtores, né, o material orgânico para se produzir proteína. Meu convidado de hoje é o médico, professor universitário, Dr. Eric Pires Lisboa. O nosso tema, a importância do uso de suplementos alimentares. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas serão lembradas pós-pandemia porque elas acreditam no investimento. Inclusive a Sicredi Cariri. É tempo de abrir espaço para a cooperação, é hora de descobrir novos horizontes. A Sicredi Cariri é uma instituição financeira cooperativista que abre novas oportunidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito sustentável e colaborativo, com mais de 100 anos abrindo novos caminhos e oportunidades com proximidades física e digital para os seus clientes, com taxas justas e soluções financeiras para os mais diversos tipos de associados e empresas. Somente uma instituição financeira como a Sicredi Cariri pode te proporcionar grandes oportunidades de cooperativismo. A Sicredi acredita na região do Cariri. Abra agora mesmo a sua conta na Sicredi Cariri e vamos crescer juntos. Sicredi Cariri, gente que coopera, cresce. Grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Doutor Eric, uma coisa me chamou a atenção. Existem mitos e verdades sobre o uso de suplementos? Sim, existe. Uma das coisas que é muito importante deixar claro para os telespectadores é que quando você está fazendo a suplementação alimentar, normalmente você está fazendo algo que seu corpo necessita, né? Ou que você tem como performance. Mas é importante dizer que muito disso daí depende da questão constitucional do indivíduo, né? Muitas vezes chega aqueles indivíduos constitucionalmente magros que dizem assim, olha, eu quero usar suplementação alimentar, eu quero usar hormônios para poder hipertrofiar a musculatura. E às vezes você não consegue fazer isso se a pessoa constitucionalmente não está
estruturada para fazer isso. Por mais que você suplemente, por mais que você faça, né, toda a carga de exercício, aquele indivíduo ele constitucionalmente não vai conseguir hipertrofia. Ele vai ficar definido, ele vai ter musculatura adequada, ele vai ter força muscular, porém ele não vai conseguir, né, aumentar aquela massa muscular como alguns desejam. Que é uma das coisas importantes também, né, para desmistificar isso. A suplementação alimentar, ela não foi feita para a questão estética, né? Ela pode ser utilizada, mas ela não foi feita essencialmente para isso. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu quero massa muscular, e aí não consegue aquilo dali com a suplementação, e muitas vezes vão, né, desviam-se de caminhos usando artifícios medicamentosos, né, como alguns usam andrógenos, hormônios, essa coisa toda. E isso daí tem que ter muito cuidado, porque do ponto de vista de saúde, você vai ter, né, complicações. Então, o uso de andrógenos, né, de precursores de andrógenos, como o HCG, o DEA, isso deve ser evitado, né? E se for utilizado com prescrição médica, né? Com orientação, com acompanhamento, porque pode trazer depois consequências. Pessoas que usam o suplemento, né, também como performance, né? Eu vou correr alguma coisa, lembrar que existe o doping, né? As pessoas também acham que está fazendo a suplementação alimentar, aí podem fazer algum exercício profissional, vai para o nível profissional, chega lá, passa pelo doping e é reprovado. Então, alguns suplementos, eles podem conter substâncias, né, que são proibidas para as pessoas que fazem atividades profissionais. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. E principalmente com essa questão do uso de hormônios, né, que as pessoas dizem assim, eu posso suplementar porque eu tenho deficiência de testosterona. Poxa vida, como é que você tem deficiência de testosterona? Porque eu estou fraco. Não. E às vezes você vai olhar, o cara está com testosterona normal, entendeu? Tem a funcionalidade normal. O que falta para ele, muitas vezes, é a prática habitual, é largar um vício como uma bebida ou um cigarro que o cara está ali, né, e usa no fim de semana, e que no decorrer da semana você não consegue ter uma performance adequada dentro da academia. Então, uma das coisas que é importante é isso, né? Desmistificar essa situação de que o suplemento vai lhe trazer benefícios em 100% dos casos. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Doutor, eu me reportei aqui, quero me reportar ainda a questão das comorbidades, porque me veio à mente agora uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Ela deve tomar suplemento, porque a consumação de alimento cai bastante, né? É verdade. Olha, excelente pergunta. Todo paciente bariátrico, ele vai repor pelo resto da vida, né, oligoelementos, vitaminas, tá certo? Porque ele tem, né, uma exclusão intestinal, ou seja, durante a cirurgia, você vai ter uma redução muito grande do trânsito intestinal, tá certo? Então, você vai também diminuir a absorção, né, de muitos oligoelementos, de muitas vitaminas nesse processo. Então, paciente bariátrico, ele vai o resto da vida repor vitaminas, repor oligoelementos, por necessidade, por conta do procedimento. Eu já recebi vários pacientes bariátricos, né, lá no consultório, há anos sem tomar nenhum remédio, sem tomar essa suplementação, né, e lá chegam lá com deficiência de vitamina D, uns chegam com osteomalácia, outros chegam com níveis de pressão alterados, porque não estavam tomando mais medicação, porque passou um tempo bem com a pressão. Outros voltam até com reganho de peso, porque acabam comendo alimentos, né, calóricos, achando que não vai engordar por conta da questão da cirurgia. Então, muitas vezes, você precisa deixar isso bem claro para o paciente bariátrico. Ele vai tomar vitaminas, ele vai tomar suplemento para o resto da vida. Muito bem. O convidado de hoje, nosso querido amigo, Dr. Eric Pires Lisboa. Eu vou aqui chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Vou só tomar um cafezinho, tomar uma água mineral São Geraldo com o meu convidado. Daqui a pouquinho eu volto. É rapidinho.
Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. O laboratório LAMIC é referência em análises clínicas, destacando-se em tecnologia e excelência na realização de exames laboratoriais. São 13 unidades de coleta espalhadas pela região do Cariri, oferecendo uma ampla estrutura especializada, com equipamentos modernos e investimento constante em desenvolvimento humano e tecnológico que garantem aos seus clientes maior rapidez e credibilidade. E para maior praticidade, você escolhe como quer receber o resultado do seu exame, em nossos guichês ou online. Laboratório LAMIC. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pane Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha, que eu como de manhã, e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral, que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pane Bom Pão Nosso na minha casa. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511-4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço: Via de Ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias.
Falei que era rapidinho. Já tomamos um café, tomamos uma água. Já estamos de volta agora para agradecer, né, o nosso convidado. Doutor Érico, muito obrigado. O senhor sabe que é sempre uma honra recebê-lo aqui em nosso programa, conversar temas diversos, inclusive como esse de hoje, que teve a sua significância, né? Então, a sua presença sempre nos engrandece. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, volto mais Leite. vezes. Muito obrigado, Leite. Estou sempre à sua disposição, viu? Parabéns pelo excelente programa, ótimas perguntas, e eu espero que tenha esclarecido aí os telespectadores. Com certeza. Deixa o seu Instagram aí. As pessoas ligam perguntando, qual é o Instagram? Diga aí para eu colocar aqui nos caracteres. O Instagram profissional é o @Eric_Pires. Pronto, coloca aí nos caracteres. Se você quer conhecer mais sobre suplementos, entre em contato aí com o Dr. Eric Pires Lisboa. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafecomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que ainda estamos num período de pandemia, lembrando que o distanciamento social, que a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, o uso da máscara ainda são instrumentos necessários e eficientes no combate ao Covid-19. Portanto, nossa orientação para que você continue nos assistindo todos os dias é: não tenha medo, tenha cuidado. Obrigado, fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Café com Leite. Tchau, tchau, até lá, e vem aí mais uma edição do programa Dicas de. Tchau, até lá.